na casa da avó, tinha que ter tutu. Tutu, carne de porco, frango com quiabo, uma costelinha, uma couve, um anguzinho. Angu, se pudesse, eu comeria todo dia, na verdade. A comida mais tipicamente mineira mesmo. Tudo fica bom. Tudo fica bom. Eu gosto de um torresminho também, né, gente? Torresminho tem seu lugar, né? Da casa, tanto da avó paterna quanto materna, o centro sempre foi a cozinha. E aí aqui em casa a gente segue essa tradição aí. De fato, a cozinha em Minas Gerais, né, no espaço doméstico, né, nas residências, em geral, são espaços em que se tem uma amplitude maior, né, ele está vinculado ali geralmente a um quintal, a uma área externa, né. É muito comum a gente ver em Minas Gerais a cozinha com uma porta de saída ali para uma mesa grande, né. Quando você pensa assim nas roças, nos sítios, inclusive nas comunidades quilombolas, né, nos terreiros, a cozinha é um espaço central, né? Às vezes você nem chega pela porta da sala, né? Vamos sentar aqui na sala de estar. Isso não existe aqui, né? A gente entra pela cozinha. Agora eu vou tirar, né, linguiça. Farinha de mandioca. Vai depender da consistência que você quer o tutu. Se você quer ele mais grosso, mais fino, aí você coloca a quantidade de farinha que você acha. Vou farinha com água para não dar gomo na hora de misturar com o feijão. Em geral, esse espaço da cozinha, né, ali à beira do fogão a lenha, compartilhando memórias, aprendendo com os mais velhos, né? Ali que se faz essa troca de experiência. Aí ele tá numa consistência. E esse lugar da cozinha, né, em Minas, é tão representativo de ser por onde a gente recebe as pessoas, por onde a gente causa um bem-estar em quem está chegando na sua casa, né? E, de fato, é o espaço onde são produzidos os pratos, as quitandas, né? Toda essa diversidade alimentar. Apresentação para ele ficar mais bonitinho, gostoso. E aí tá pronto o meu tutu. Eu entendo que a comida mineira, ela é cultura, ela é identidade, né? Nós, mineiros, a gente se reconhece na comida que a gente faz aqui. A gente pode dizer que a nossa comida ela tem pelo menos 300 anos de história. Porque o mineiro ele foi cultivando isso ao longo do tempo. Se você andar 50 quilômetros aqui da capital, você vai ver como que esses hábitos continuam vivos. As cozinhas, de modo geral, elas são uma linguagem da cultura. Né? Talvez das melhores linguagens, né? Das melhores narrativas, né, sobre a cultura. Muito mais, às vezes, do que a própria língua. Às vezes você compreende um povo, uma cultura, mais pela sua comida do que aprendendo as expressões, né, a língua. Às vezes a língua é muito mais difícil de compreensão da cultura, né, até a gente aprender todos os significados. Isso é muito mais difícil do que você provar da cozinha, né, de alguém. Então a cozinha, né, ela é propriamente uma linguagem. Entendo a comida também como cultura e como identidade, né? Assim, não é um prato. A comida mineira ela não é feita de 4 ou 5 pratos, né, considerados como pratos típicos. A comida mineira ela é feita destes pratos, mas ela é feita dos ingredientes, a forma como a gente recebe as pessoas, né? Então tem a ver com a hospitalidade do mineiro, as técnicas que a gente usa, né? Nós temos aqui o pingue frita, que é um jeitinho todo nosso de fazer um refogado, né? Que é ali na paciência, na calma, né? Ele não é nem ensopado, nem ele é frito, porque ele fica molhadinho, meloso, né? Então, eu acho que a gente falar de comida mineira e falar só de prato é muito pouco para a riqueza que é essa nossa comida. A cozinha, ela é a narrativa mais, talvez mais, que mais reflete, né, a construção histórica.
Já existia uma cozinha feita no estado de Minas Gerais quando chegaram os primeiros colonizadores. No entanto, essa junção de técnicas foi o que nos deu algo completamente diferente. Não é uma cozinha só indígena e não é uma cozinha só do imigrante. É uma mistura, né, de ingredientes, técnicas e toda uma cadeia produtiva que envolve desde o solo, né, com a terra, com o clima, com o relevo. Tudo isso influencia na formação dessa cozinha. Uma comida típica, ela só se torna típica daquilo que você tem em abundância. Nada é típico sem que se tenha abundância. E uma coisa abundante é aquilo que você tem condições tecnológicas e também ambientais para que elas existam. Os colonizadores só conseguiram sobreviver e implementar o projeto colonial nessas terras graças ao plantio das roças que aprenderam com os indígenas. São os Guarani que ensinaram a plantar não só o milho e a mandioca, mas também os feijões, as abóboras e toda a sorte de espécies nativas que enriquecem a nossa alimentação até hoje. Os portugueses tentaram, né, no processo colonial, transformar esse espaço em Portugal, né? Éramos, inclusive, parte de Portugal na América, não éramos um Brasil, né? Eles trazem para a gente algo do gosto deles. Os aportes, né, estrangeiros, então, imediatamente os animais domésticos, né, o porco, a galinha, o boi, passam a ser também os pilares, assim, dessa comida, e que vai depois olhar para as frutas regionais para fazer os doces, né, os licores, os vinhos, que vai aprender a fazer cachaça e vai descobrir o terroir da cachaça, que vai aprender a fazer queijo, né, e vai descobrir o terroir do queijo. A cozinha mineira vem da junção de várias vertentes, né? São as influências que Minas sofre a partir do momento que as pessoas vêm chegando nessa cidade, né? Dentre elas, os povos quilombolas, povos de origem africana, que aqui chegaram através da colonização. A cozinha mineira, ela não pode ser compreendida nem vista como uma cozinha única, nas duas. A da fazenda e a do tropeiro. A base de uma é a mandioca. A base da outra é o milho. Então, uma é seca, a outra é o angu dos ensopados. Uma coisa muito interessante, assim, que surgiu como um inventário que o IEFA fez, desenha um mapa de Minas Gerais, no qual da metade para cima você tem uma predominância das casas de farinha e da metade para baixo você tem uma predominância dos moinhos de milho, um elemento claro, assim, né, para você também identificar da mandioca e milho como os pilares aí de uma cozinha, né, que a gente recebe de presente aí dos indígenas. Tanto o milho quanto a mandioca são alimentos de fácil cultivo e, quando beneficiadas em farinha, se tornam iguarias duradouras, com maior tempo de conservação. Assim, bandeirantes tropeiros e viajantes, por exemplo, fizeram uso delas para ganharem maior mobilidade e a expansão territorial, fomentando, desta forma, o empreendimento colonial. No tempo das tropas aí, quem eram os tropeiros? Quem eram essas pessoas que estavam, né, também na frente das tropas, além dos portugueses? Eram homens negros que tinham o domínio da tecnologia, das minas, de desbravamentos, de localização, e com isso também trouxeram a tecnologia da culinária. A comida mineira, principalmente, eu acho ela muito parecida com a comida dos nossos ancestrais e, consequentemente, com a comida entregada para o santo. Então, você vê que é uma feijoada, é uma canjiquinha, um tropeiro. Nosso povo, né, minha avó, minha bisavó, às vezes não tinha nada para fazer, né, vinha aqui nos muros e catava saborosa e fazia os pratos. A gente usa sempre essa pontinha, tira o espinho e corta o resto. Igual cortei aqui a parte macia, né? Essa parte macia que é usada. A parte de cortar, que agarrar a faca, você já não usa mais.
Aí você pode fazer ela com frango, com uma carne, você pode fazer uma torta e rechear, pode fazer o que quiser. Aí vai da sua criatividade, né, para fazer o prato da Saborosa. Hoje ele é o prato mais pedido no meu restaurante. Com tantas dificuldades, com tanta restrição ao alimento, tiveram que se virar para conseguir produzir um alimento para se sustentar. Então, era aquela, com o mínimo, eles conseguiam alimentar uma família, conseguiam alimentar um quilombo. Então, essa transformação de um mínimo alimento, que muitas vezes eram restos, eram coisas que não eram muito bem aceitos ou bem utilizados, eles transformavam aquilo num grande alimento para sustentar a sua família. Os sistemas culinários do milho e da mandioca são um elo profundo entre os povos originários e os africanos e seus descendentes, que vivenciam até hoje esses sistemas culinários. Se aqui reinava os pirões e paçocas na alimentação dos povos originários, as papas, fungos e angus tinham presença vigorosa nos sistemas culinários africanos. Quando eu era menor, a gente fazia mais o angu com a verdura. Era uma couve, uma abobrinha, um chuchu. Faço sempre um quiabo, né? Uma carne com quiabo, angu, uma mostarda com angu, né? Sempre, o que eu mais gosto de fazer, sempre tem o angu. Se eu pudesse, eu fazia angu todos os dias na minha casa. O angu e uma verdura de folha. Lá em casa somos três, eu, minha filha e o meu esposo. Nós três amamos isso, o angu e a verdura. Não precisa nem ter carne. Nada é tão arrebatador quanto um angu com couve e carne de porco, ou aquela taioba, né? É aquela comida de vó, aquela comida que te seduz. Nosso angu é sem sal. Por quê? Isso também é um dado fundamental, né? A gente considerar que a gente está muito distante dos mares. Nossas três rotas de abastecimento que abasteciam as minas. Uma vem pela rota da Bahia, via São Francisco, o caminho de São Paulo e o caminho do Rio. Para mim, a cozinha mineira, a difusão das espécies que estavam aqui começa pelo caminho. E foi intensificado, né, trazendo por aí nossas influências. Então, do caminho do norte, do caminho do gado, que saía do recôncavo baiano e vinha para a região mineradora, nós temos toda ali a influência do Nordeste, com sua forma de trazer o sal por meio das carnes salgadas, porque nós não tínhamos o sal. E o sal é um item de primeira necessidade. Naquela época, ainda muito mais, que não tinha energia elétrica, não tinha geladeira para conservar as carnes. O sal foi um grande instrumento de ocupação alimentar do estado de Minas Gerais, né? Porque para se criar o gado, que era o principal elemento de entrada no estado, precisava-se do sal também. O queijo, muito desenvolvido, também para a utilização do sal, porque ele precisava do sal para sua conservação e precisava do sal para alimentar as pessoas que não tinham esse sal aqui no estado. Então, comer queijo também era se alimentar do sal, né? Por isso, essa ligação tão intensa do mineiro com o queijo vem muito dessa questão. A gente tem um processo migratório de outros povos, né, italianos, ingleses, franceses, né, alemães, e tem uma conformação de um laticínio, né, muito voltado para receitas desses povos. E Minas Gerais também se transforma num grande produtor. O produto, ele acaba sendo de uma receita estrangeira, vamos dizer assim, feita nos moldes de acordo com as possibilidades mineiras.
eu fui pesquisando cidades. Chegava nos lugares, perguntava o que se come, tem alguém que cozinha bem, uma quitandeira, um bar que faz um tira-gosto. E eu fui descobrindo muito mais coisa que eu conhecia, já tinha ouvido falar, às vezes já comi com alguém que eu viajava, né, quando eu era mais jovem. Mas eu descobri muita coisa nova e que não era exatamente o feijão tropeiro, não era essa cozinha de fazenda, não era a cozinha tropeira, não era a cozinha portuguesa. Eram variações e comecei a perceber que muito mais do que mão de cozinheiro, existiam alguns aspectos ali que determinavam essa cozinha. Obviamente os terroirs, ou seja, o território físico, obviamente, interferia nas regiões mais altas, os cafés melhores, né? As regiões de rios, pescados. O que a natureza proporcionava para a produção de alimentos. E isso já refletia diretamente na cozinha regional. Eu brinco que pão de queijo deve ter, no mínimo, 853 receitas, uma para cada município. Mas se for ver, ainda desdobra, né? Porque você pega, por exemplo, Paracatu, a tradição é o pão de queijo sem escaldar. Para algumas pessoas de outras regiões, isso é um sacrilégio, não escaldar o pão de queijo. Né? A família do meu pai, que foi quem ensinou a minha mãe a fazer pão de queijo, que minha mãe, na verdade, era paulista, ela foi aprender a fazer pão de queijo em Lagoa da Prata, só fazia um pão de queijo com polvilho doce. A família da minha esposa, da mãe da minha esposa, que é Piuí, que é do lado, só faz com polvilho azedo. São cidades vizinhas. E isso já vem de tradição de família, né? Já vem, passa de mãe para filha, né? E vai passando. Minas é um dos lugares mais ricos em relação a sistemas agrícolas diferenciados por conta dos vários biomas e várias vegetações que a gente tem aqui, né? Então, isso é um elemento muito significativo do ponto de vista da cozinha. São também várias comunidades, né, influências culturais diferentes. Então, você tem muitas comunidades tradicionais, várias autodenominações, né? Ribeirinhos, geraizeiros, quilombolas, indígenas e por aí vai. Dentro desse território diverso, dentro desse território de passagem, de influências, né? Então, que se conecta aos outros estados aí, influenciando-se, né, reciprocamente. Então, a diferença que isso faz, né? A fronteira do Jequitinhonha com a Bahia, do norte de Minas, do sul, e como que isso influencia algumas dinâmicas dentro da comida. Você vai pensar a cozinha do norte de Minas, o cerrado, né? Esses frutos do cerrado, como é que eles vão entrar ali dentro do que é tido como cozinha tradicional. Então, o que você vê no norte é diferente do que você vê aqui no centro e no sul de Minas. Você vai ver o pequi super forte no norte de Minas, que vai ser uma coisa totalmente ligada à característica geográfica, ao bioma da região. Então, isso é uma coisa muito fundamental, olhar para a preservação desses biomas. A gente tem no interior das comunidades tradicionais sistemas ali agrícolas próprios ligados ao território, por exemplo, os geraizeiros do norte de Minas, né? A comunidade tradicional é toda pensada a partir da vivência naquele bioma. Então, garantir o território naquele lugar tradicional é garantir um modo de manejo, um modo de preparo, um modo de compartilhar o alimento muito específico, né? E eles estão totalmente ameaçados porque tem o território cercado por uma monocultura. O que está por trás do terroir cerrado, onde a gente tira tudo e planta café, ele deixa de ser um terroir cerrado se a gente acabar com o cerrado inteiro. Então, a gente precisa de ser um estado que também preza pela sustentabilidade ambiental, economia justa. O Minas é um dos estados que mais desmata hoje, o restinho que sobrou de Mata Atlântica. Então, acho que é um processo que Minas precisa redescobrir para fortalecer uma gastronomia duradoura, né, e sustentável, né, que se sustente aí ao longo de mais tempo. Geralmente, os tropeiros, né, eles faziam tudo isso com banha. Esse aqui também é banha, tá, meus amores? Tá ali na panelinha, mas é banha. Fazia mais com banha. Aqui, ó, a linguiça,
Isso não pode faltar. Cebola e alho, eu acho que é a base de qualquer prato. E depois vem os cheiros verdes, pimentão, tomate. O registro da cozinha mineira como patrimônio, ele é o reconhecimento de algo que é real, né? De um valor simbólico e de um valor também prático, cotidiano, que é real. Então, normalmente, quando se registra algo como patrimônio imaterial, está se reconhecendo uma realidade concreta, construída historicamente. Vamos, aqui, ó. Olha que lindo, que maravilha, olha. Já começa, né, ó. Já tá pipocando. Eu tinha mania de fazer couve e de tampar. Você valorizar os ofícios tradicionais, você valorizar essas comunidades, você valorizar as mulheres, né, que são as grandes protagonistas desse saber, porque a gente tem que pensar que são técnicas de criatividade, de inovação, de que as mulheres são detentoras, né? Isso é muito importante para o patrimônio. Agora eu vou colocar o nosso feijão roxinho, tá? Eu cozinhei ele de véspera, que eu achei melhor. Deixei de molho de véspera, cozinhei. E agora vou colocar na nossa linguiça. Ele tá sequinho, ele não tá com... Vai pegando o gosto aqui da linguiça. Gente, olha aqui, ó. Esse aqui é uma pele que eu cozinhei no feijão e eu não piquei, tá? Se não mudar a consciência do indivíduo sobre quem produz, não vai mudar nada, só vai piorar. A tendência é piorar. Porque não adianta ter título sem pensar no indivíduo, né? Quem constrói essa cidade somos nós. Quem é que está lá por detrás plantando? Então, enquanto o trabalhador rural, as cozinheiras não forem respeitadas, o título não adianta de nada. Agora eu vou colocar a nossa farinha de mandioca branca sem torrar. Ó, vou colocando aos poucos. Por quê? Porque aí eu vejo, ó, tá vendo? Aí, ó. Quando você tem prazer naquilo que você faz, quando você ama o que você faz, é gratificante. Passar por um processo de patrimonialização faz com que esse bem seja de responsabilidade do Estado. Então, o Estado se torna responsável também, junto com a sociedade, né? A Constituição de 88 ela vai falar que a proteção e a salvaguarda dos bens culturais ela deve ser compartilhada entre sociedade e Estado. Então, o Estado se responsabiliza por esse bem cultural. Vai ficar uns pedaços maiores. Essa possibilidade da gente criar políticas públicas que deem uma sustentabilidade a longo prazo para esse bem cultural, e isso acaba reverberando em todos nós mineiros e que consumimos e queremos que essa cultura alimentar, né, perpasse os séculos aí e continue sendo tradicional para nós. Aí tá aqui nosso tropeiro. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar nossa panela aqui do lado, que tem uma